Eu vou explicar algumas funcionalidades do sistema. O F2 apresenta em sua área inferior a opção Grid, que habilita pontos de marcação de distância. Eles irão auxiliar na hora de traçar as linhas de sua ponte. O software possui também uma opção de alterar o background. Dessa forma, os pontos de marcação estarão mais visíveis. É necessário que você adeque a distância entre os pontos de acordo com suas necessidades. Eles têm uma distância padrão de 1 metro no eixo Y e 1 metro no eixo X. No meu caso, as proporções serão de 0,05 metros no eixo X e 0,06 no eixo Y, ou seja, 5 e 6 centímetros. A ponte. No nosso caso, as especificações da ponte eram de vencer um vão livre de 50 cm, possuindo comprimento máximo de 60 cm, altura máxima de 30 cm, largura entre 5 e 12 cm, massa máxima de 250 gramas e utilização do macarrão número 8 da marca Barrilha. Para desenhar a estrutura da ponte, será necessário selecionar a linha no canto esquerdo. Você pode ver que o cursor fica de uma forma muito livre, assim seria fácil errar os pontos de marcação. Na parte inferior, ao lado das seleções de espaços dos pontos, há uma opção chamada Snap. Quando selecionada, ela restringe os movimentos do cursor às localizações dos pontos. Depois podemos desenhar a estrutura da ponte. Depois de feita a estrutura, podemos definir os tamanhos de cada linha usando a ferramenta Insert Dimension Line, no canto esquerdo. O topo da ponte será feito com duas barras de 25 cm, cada triângulo com duas barras de 13 cm e as bases com 3 barras de 20 cm, sendo assim 60 cm de base, 50 cm de topo e 13 cm em cada barra de triângulo. Depois de definido o material da ponte, é necessário incluir os apoios. Você vai precisar clicar no ícone de um triângulo no canto superior esquerdo e depois definir as especificações do nosso apoio. Ele vai precisar ser fixo no eixo X, fixo no eixo Y e com rotação livre. Depois disso, é necessário escolher o ponto em que você vai adicionar o apoio e depois adicionar. Depois é necessário escolher o outro ponto e igualmente adicionar o apoio. Agora, como nossa ponte vai aguentar uma carga, é necessário definir a força dessa carga. Existe um símbolo com duas setas chamado Nodal Force também no canto superior esquerdo. Você vai precisar clicar nele e definir uma nova força. O nome dessa força será carga. Você vai clicar em Down e depois definir os valores dessa força. Como nós sabemos, nossa força será para baixo, então ela não será nem no eixo X, nem no eixo Z. Ela será no eixo Y e, como o programa calcula sempre a força de Y para cima, ela precisará ser negativa. Nós vamos fazer uma ponte que aguente 3 kg, então o peso dela em kN será pela conversão de 0,029 kN. Negativos, no caso. Depois de selecionar os valores da força, é necessário aplicá-la no ponto onde a força deve ser aplicada. Você vai precisar clicar no ponto e depois adicionar a força. Depois que a força for adicionada na ponte, é possível saber o esforço que vai ser aplicado em cada uma das barras. Você precisa selecionar a ponte como um todo, depois clicar na ferramenta que está localizada no canto superior direito Axial Force. Ela vai aparecer um pouco desregulada, mas você pode vir nessa barra de seleção e ajustá-la para um dos lados até que ela fique em cima das barras. Nesse momento é possível ver o esforço que será aplicado em cada uma das barras. Existe uma planilha Excel que será necessária para efetuar o cálculo da quantidade de fios por barra. Eu vou deixar ela disponível na descrição. E o primeiro dado que nós vamos precisar inserir é a posição de cada um dos nós da nossa ponte, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Nós vamos contar os nós da nossa ponte a partir do ponto zero, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nós. Sendo assim, todas as posições abaixo de 14 nós podemos apagar porque não serão utilizadas. E agora nós vamos colocar o posicionamento de cada um dos nós. Na parte inferior, nós podemos ver o posicionamento do eixo X e Y, do
do cursor que estivermos utilizando. O primeiro nó está na posição 0, tanto no eixo Y quanto no eixo X. O segundo nó está localizado a 0,05 metros no eixo X, 0,12 metros no eixo Y. E assim nós faremos para todos os outros nós. Depois é necessário informar barra por barra o tamanho de cada uma delas, com auxílio das marcações que nós adicionamos. No caso, nós temos 17 barras. Então vamos adicionar o valor de cada uma delas aqui. Clicando novamente em Axial Force, a força exercida em cada uma das barras vai ser mostrada novamente. E são esses valores que nós temos que passar para a planilha Excel. Os valores que estiverem com sinal negativo são os valores de compressão. E os valores positivos são o de tração. Então nós vamos passar barra por barra cada uma das forças para a tabela. Não é necessário colocar o valor negativo porque ele já está na coluna de valores negativos. Nas barras que estiverem divididas, o valor de cada uma delas pode ser somado. Nesse caso, é uma única barra de 25, mas ela está dividida em 3. Menos 10, menos 8,7 e menos 3,3. No caso, menos 19, menos 20. Igualmente do outro lado, menos 20. Depois disso, é possível ver que já foi adicionada a quantidade de fios em cada uma dessas barras. As barras de 13 centímetros com força de compressão vão precisar de 3 fios e as com força de tração vão precisar de 1 fio. As barras de 25 vão precisar de 9 fios e as barras da base de 20 centímetros vão igualmente às de 13 centímetros. As de compressão vão precisar de 3 fios e as de tração vão precisar de 1 fio. No final da tabela existe uma área que vai mostrar a porcentagem de massa que foi atingida em relação à massa de 250 gramas, que era o máximo da massa na nossa ponte. Nós vamos adicionar quantos fios nós colocamos em cada barra para saber a porcentagem que isso atingiu. Primeiro vamos adicionar os valores que foram indicados. Com esses valores, nós atingimos 35,36% da massa que nós podemos atingir. Na ponte que nós vamos construir, nós vamos aumentar a quantidade de fios por barras, para nós termos uma ponte mais forte, porém ainda assim dentro da porcentagem que nós podemos atingir. Montagem. O primeiro passo será cortar os fios nos tamanhos necessários. Nós utilizaremos barras de 7 cm para o topo e de 10 cm para a base. Após cortar os fios, é necessário colar eles para formar as barras, usando cola branca diluída em água. Depois que todas as barras estiverem prontas, é necessário montar todas as estruturas, ou seja, os triângulos laterais, a base e o topo, com o auxílio da cola quente. Depois disso, o último passo é juntar todas as estruturas unidas em uma só e finalmente finalizar a ponte. Para obter uma ponte mais forte, mas ainda assim dentro dos limites de massa, nós fizemos as barras do topo com 9 fios e o restante com 8. Executando o cálculo inverso, é esperado que essa ponte aguente no mínimo 30 kg. Depois de todos os processos, só fica restando o teste.